José do Egito foi uma figura icônica do Antigo Testamento, conhecido pelos seus sonhos proféticos e por sua inabalável confiança em Deus. Nascido em uma família de 13 irmãos e sendo o preferido de seu pai Jacó, José logo despertou a ira e inveja de seus irmãos, resultando em uma saga de vida incrível, que o levou do abismo de um poço à grandiosidade do poder egípcio. O talento de José de interpretar sonhos deu início à sua impressionante jornada, primeiro como um escravo vendido por seus próprios irmãos, e depois como um prisioneiro acusado injustamente. Através dessas adversidades que José se destaca, sua fé em Deus inabalável e seu caráter incorruptível o conduzem a um surpreendente despertar de prosperidade e poder no Egito. José sonhou que ele e seus irmãos estavam amarrando feixes de trigo no campo. No entanto, os feixes dos irmãos se curvavam diante do feixe de José. No segundo sonho, ele viu que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Para todos os irmãos, isso era uma afronta. Como que um filho tão novo seria maior que os demais? Como que um jovem reinaria sobre os próprios pais? Tudo era um mistério, o que deixou até mesmo Jacó pensativo sobre tais coisas. Carregando consigo o desafeto dos vários irmãos, José corria perigo. Certa vez, seus irmãos estavam trabalhando no campo e seu pai Jacó lhe pediu para encontrá-los. Tendo sido avistado no caminho, seus irmãos planejaram matá-lo, debochando de suas visões. O único irmão que ainda se preocupava com ele foi Rúben, que aconselhou os irmãos a não matá-lo, mas deixá-lo apenas jogado em um poço. Assim fizeram, esperaram ele chegar, o agarraram e arrancaram a bela túnica que o pai lhe deu. Depois o jogaram em um poço vazio. José ficou no poço por algum tempo, pois seus irmãos ainda se assentaram para comer. Quando o grupo viu uma caravana de ismaelitas, Judá pensou que seria melhor vender o irmão do que matá-lo, pois dessa forma ainda iriam faturar em cima dele. E dessa forma, venderam o irmão aos ismaelitas, que por sua vez, venderam José a Potifar, o oficial do faraó do Egito e capitão da guarda. Rúben, que salvou a vida de José, estava longe do grupo quando venderam o pequeno irmão. Quando ele voltou ao poço para resgatá-lo, viu que voltou muito tarde e ele já não estava mais lá. Lamentou profundamente. Os irmãos ainda armaram uma grande desculpa. Pegaram a túnica de José, mancharam de sangue de animal e devolveram a Jacó. Quando o pai viu que aquela era a túnica de seu amado filho José, entrou em profundo luto, a ponto de ninguém conseguir consolá-lo. Após Potifar ter comprado José, colocou-o para trabalhar em sua casa. Tudo que José fazia prosperava, de forma que foi morar na casa de Potifar, concedendo a administração de toda a casa, dando posteriormente a administração de toda a sua terra. Como José era abençoado por Deus e era bonito e de boa aparência, com o passar do tempo a mulher de Potifar se viu atraída pelo jovem. Certo dia, ela o convidou a deitar-se com ela, mas José respondeu: "Meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus?" E embora a moça lhe procurasse e insistisse nesse pecado, José ainda recusava e evitava a mulher por onde andava. Até que certo dia, vendo que nenhum outro servo, além de José, estava em casa, a mulher de Potifar avançou sobre José, o agarrou e insistiu mais uma vez que ficassem juntos. Nesse momento, José escapa da mulher e foge de casa, deixando seu manto para trás. A mulher então pega o manto e conta para os empregados e o marido que José tinha lhe assediado. Depois disso, Potifar mandou que prendessem José. Na cadeia, porém, Deus continuou o abençoando, lhe concedendo a simpatia do carcereiro. Esse carcereiro, ao ver que José era especial, lhe concedeu o cargo de chefe dos prisioneiros, sendo ele responsável por tudo o que acontecia por lá. Estando José ainda preso, 2 novos prisioneiros foram mandados para lá pelo próprio faraó. Eram eles o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Os 2 novos prisioneiros tiveram sonhos misteriosos que não conseguiam entender. José, ao ver essa situação, disse-lhes para contarem os sonhos. José os ouviu,
e deu-lhes a interpretação de cada sonho. Mostrou que o chefe dos copeiros voltaria à sua posição de honra, ao lado do rei. Por outro lado, prenunciou que o chefe dos padeiros seria enforcado em uma árvore. A única coisa que José pediu em favor ao chefe dos copeiros era que se lembrasse dele e o defendesse diante do faraó, uma vez que ele era inocente. Além de ter sido levado à força ao Egito, também foi falsamente acusado pela mulher de Potifar. E apesar desse pedido, o chefe dos copeiros esqueceu-se de José. Mais adiante, o faraó passou a ter sonhos estranhos. Ele chamou todos os magos e sábios do Egito, mas ninguém conseguia lhe dizer o que seus sonhos significavam. Foi nesse momento que o chefe dos copeiros se lembrou de José, chamado na presença do faraó. José logo se aprontou para ver o rei do Egito e ouvir seus sonhos. O faraó se espantou com a capacidade de José, que deu uma interpretação exata de seus sonhos. Acontece que o Egito passaria por um grande período de fome. Era isso que os sonhos diziam. José aconselhou o faraó a eleger um governador, alguém que pudesse coordenar e supervisionar a produção da terra, de forma que o Egito fizesse um grande estoque, para que não passassem fome no futuro. Diante de conselhos tão bons e de ver que o Senhor estava com José, Faraó o colocou na posição de governador do Egito, o homem mais poderoso daquele lugar, abaixo apenas do próprio Faraó. A vida de José mudou completamente a partir desse momento, vivendo no luxo, vestindo linho fino, corrente e o anel selo do Faraó. Recebeu do rei ainda uma mulher, filha do sacerdote. Diante da fome prevista por José, Jacó mandou 10 de seus filhos descerem ao Egito para comprarem trigo para sobreviverem. Benjamim, porém, ficou com o pai. Quer saber como a história de José termina? Deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para não perder o próximo episódio. Além disso, compartilhe esse vídeo com seus amigos que também amam uma boa história bíblica.